Apresentaremos nesse vídeo a segunda parte do curso em vídeo da versão 2024-07 do software Dawnbreak Model e sua aplicação para a segurança de barragens. Esse curso foi apresentado recentemente para todos os órgãos fiscalizadores estaduais e federais do Brasil, com a participação de mais de 80 técnicos. O Dawnbreak Model é um software concebido para modelagem de rompimento e análise de risco de segurança de barragens. O programa tem características únicas e é uma alternativa para análises menos complexas e para uso em meio acadêmico e profissional. Na primeira parte do curso, enfatizamos as principais funcionalidades do modelo. Apresentaremos agora como modelar sua primeira barragem. Caso você não tenha assistido à primeira parte do curso, recomendamos que assista. Tá, agora tá. Pronto. Essa aqui é a tela principal do modelo. Aqui são os botões que eu mencionei. Essa aqui você acessa o cadastro do SNISB. Eu não falei desse aspecto aqui, porque hoje não faz parte do curso. Mas tem um módulo de plano de contingência que o pessoal da Defesa Civil poderia usar. Porque em cima de tudo isso que eu mostrei aqui, uma utilidade para isso tudo é gerar as rotas de fuga, sistema de alerta. Então ele consegue fazer isso. Ajudar você a analisar, vamos dizer assim, isso. Não seria, o tempo que a gente tem aqui não daria para entrar em detalhes nisso, mas a aplicação seria essa. Nesse menu aqui você acessa a mesma forma do sistema. Existe um manualzinho que você acessa de qualquer parte do sistema. Se você clicar em ajuda, ele vai abrir o PDF dele. Para te ter um texto em PDF com o manualzinho. Aqui, se você clicar no botão cadastro, está aqui ele, ó, ele vem desse jeito. Se eu mandar plotar aqui, ele vai plotar as barragens todas. Basta eu clicar aqui todas. Ó, plotou. Visualmente ele está aqui, parece ser poucas barragens, mas aqui tem em cima 26 mil barragens. Ó. Por que você não está vendo todas? Porque você vai dando zoom, ele vai trazendo a quantidade de barragens que tem naquela área. Tá vendo? As barragens que não estão aparecendo vão aparecendo à medida que você dá um zoom maior. Entendeu? Se eu quiser colocar aqui uma identificação das barragens, ele também bota. Tem uma ferramentazinha aqui de label, de rótulo. Ó. Você consegue ver qual é a barragem que é. Isso aqui é só uma forma de trabalhar. Se você quiser mudar aqui a imagem para colocar uma imagem de fundo, ele muda. Você tem várias opções. Tem Google Earth, tem Esri, que é da Esri. São dados gratuitos, dá acesso gratuito. Tem o do Bing, tá? Como imagem. E tem outras aqui. Por exemplo, Topo, ele traz na forma de ressaltando a topografia. Então você não precisaria. E o Street View é esse aqui, padrão. Você vem aqui e busca a barragem, por exemplo, aquela lá do exemplo, Grangeiro. Não precisa nem digitar o nome todo, né? Dá um Enter. Só existe uma com esse nome, Grangeiro, aqui. Ó. Vou clicar nela e ele vai dar na tela onde é que ela está. Aquele exemplo que eu mostrei de calcular a distância e tudo mais, as ferramentas você pode fazer direto nessa tela. Não consigo. Esse negócio aqui está em cima. Não sei se eu tiro ele. Não sei se dá para ocultar. Diminuir aqui minha tela. Aquelas ferramentas lá de distância que eu falei, então aqui, ó, minha ferramenta de distância, eu posso clicar nela e eu tenho uma distância. Essa é a minha ferramenta que eu uso para traçar o rio. Mesma forma. Então já está dando aqui a distância. Posso medir, né? Eu posso usar a ferramenta de área, que é similar. Traçar uma área. Imagina que eu esteja contornando a barragem. Ele vai te dar a área aqui em hectares. Tá lá. Aquilo que eu mencionei, né? Se fosse medir para essa barragem aqui, aquele formato, metodologia que eu mencionei lá, vou dar um zoom aqui, vou pegar a barragem aqui, vou mostrar a forma de imagem, né? Vou dar um zoom, até onde puder aqui, que o modelo ele tem limitação. Aí eu pegaria a ferramenta assim aqui de distância, mais ou menos aqui em cima, aqui é o coroamento da barragem, ó. Você vai clicar daqui, por exemplo, tá vendo? Vai medir aqui até o pé dela. Esse mapa aqui, você pegaria na seção máxima. Agora, onde é que está a seção máxima da barragem? Está mais aqui embaixo, né? Deixa eu tirar aqui. Acho que está por aqui, né?
eu pegar um outro view aqui, para ver se fica melhor de ver. Acho que aqui fica melhor de ver, tá sem muita vegetação. Você está vendo o talude aqui dela, né? Pegaria aqui a distância, tá aqui o coroamento, daqui para cá você tem mais ou menos 30 metros. Isso você faria na seção máxima. Essa barragem aqui eu sei que ela tem em torno de 13 metros e meio, né? 13 metros e meio, ou seja, se eu tivesse um parâmetro de 2:1, o talude dela aqui do pé dele seria em torno de 26, 20. Aqui onde eu estou marcando, exatamente. Ó. Tá vendo? Dividiria isso aqui por 2, ou 2,5, né? Dependendo do seu critério, seria até a altura da barragem. Simples assim. E bate certinho, porque não tem como dar diferente. O erro que você tem aqui é traçar essa distância. Você vai chegar lá na altura com erro? Vai, mas o erro não é tão grande quanto você teria se estivesse usando, talvez o SRTM, algo do tipo. Se fosse tirar direto do modelo. Uma vez que você tenha a barragem selecionada, vou voltar para cá. Né? Vou tirar isso aqui. Aqui você tem ferramentas de zoom, né? Ferramenta de edição. Eu vou clicar na barragem 2 vezes. Ele copiou para a memória. Eu posso fechar. Eu venho aqui no modelo. Vou abrir o modelo agora. Né? E vou botar aqui novo modelo, que igual o passo a passo que eu segui lá. Aí ele vai dizer, ó, tem um dado na memória. Você quer usar? Se eu botar não, ele vai trazer vazio. Vou botar não. Trouxe desse jeito o dado. Preencheu só essa parte de baixo, para ele não botou a altura, não botou o volume, não botou o dado da barra, não botou nada. Vou fechar e vou botar assim agora. Aí ele vai perguntar, você quer botar o rio? Eu vou botar não. O que foi diferente aqui? Ó? Já trouxe todos os dados da barragem, trouxe a altura, como eu falei para vocês, tinha 13 metros. Aquela distânciazinha que eu tinha posto lá era 25, 26, né? Divide por 2, 26 por 2 dá 13. Eu estaria mais ou menos chegando próximo da altura da barragem. Simples assim. Se eu não tivesse o volume, a mesma coisa. Faria aquele cálculo de área, né? E multiplicaria por essa altura, dividiria por 2,7, 2,8. Você ia chegar num volume próximo a isso aqui. Quem tiver a calculadorazinha aí pode fazer a conta. Vai dar muito próximo. Eu vou dizer aqui que eu tenho 50 seções, 30 pontos por seção, 130 parâmetros hidráulicos, isso tudo está definido por padrão. Aí vocês estão vendo que isso aqui está vazio, está zero. Eu tenho que mandar ele calcular. Ele vai calcular de acordo com esses parâmetros que eu tenho aqui. Aqui eu tenho Evertop Piping, como eu mencionei. Aqui tem todos os tipos de hidrograma que eu mencionei. Esse HR aqui é aquele que faz em função da curva cotária volume. Ele só vai fazer isso aqui se eu tiver uma curva cotária volume. E onde é que eu entro com a curva cotária volume? Aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma telinha para você entrar com aquela curva cotária volume. Mas eu não vou entrar nesse passo, não. Eu vou seguir aqui, como se você não fosse fazer pelo método mais simples, que é o mais comum. Aqui você seleciona também quais são as opções. Aqui vocês já estão vendo que tem a ANA. Aqui no método, né? ANA 2.0, tá vendo? Já tem. É método de propagação. Tem o ANA, que é 1.0, o ANA original, e o meu, que é o Musking Gancho. Essa terceira opção que vocês estão vendo aqui, é que é um sonho de fazer ainda, mas eu não tive tempo de fazer, que isso aqui é a modelagem mais completa que tem, que é igual a do Equirrais. Se fizer por isso aqui, não precisaria ter nenhum desses outros 3 modelos para frente. Porque ele é muito preciso, só que ele tem uma dificuldade, ele precisa de um dado bom. E o dado do SRTM a gente sabe que não é bom, o dado da topografia que é gerado aqui não é bom, ele pode dar erros, né? Ele pode dar erro de convergência, ele pode dar não convergir, dar vazão negativa, ele pode dar qualquer tipo de coisa com dado ruim. Né? Então a gente não garante. Então esses outros métodos aqui, eles abstraem o dado ruim e te dá um dado razoável. Então você mandando calcular aqui, ó, ele vai calcular. Para essa barragem, ele vai estimar uma vazão de pico de 1.200. Usou o quê? Para esse 1.200? Forest 1995. Isso aqui dá o quê de pico, que foi o 1.250. A brecha vai ter 29 metros. Por que eu preciso do comprimento da barragem? Por causa disso. Ó. A barragem tem 600 metros, a minha brecha tem 30. Se a minha barragem tiver 50 metros, eu estou dizendo para ela que, imagine que se essa barragem tivesse só 50 metros, e eu estivesse fazendo uma estimativa aqui, eu chegasse a 30. Eu falei, essa barragem para chegar a 30, na barragem de 50 está estranho. E se ela for maior do que o comprimento, pior ainda. Aí é que eu não vou usar mesmo. Então eu não vou usar esse dado, eu posso chegar aqui e alterar e dizer, não, vou usar 10 só. Tem essa opção. Aqui é um dado que você pode alterar. Todos os métodos que estão disponíveis, você pode acessar nesse botãozinho aqui. Se você clicar nele, ele vai trazer por comparação todos os métodos que tem aqui, qual é a vazão que dá. Olha só a variação que dá. O Forest que eu estou usando é 1.240, mas se eu fosse usar o MMC, dava 690.
Se fosse usar essa outra, dava 2.400. Aí você pode dar uma olhada aqui, com a vazão que eu estou usando de 1.240, ela está dentro da faixa de grandeza das outras, ó. Bem próximo. É só essa daqui, que é uma novidade que eu coloquei, esse Costa, porque no modelo ANA 2.0, ele cita esses dois modelos. E eu coloquei aqui a formulinha deles, mas já estou vendo aqui que esse ferro aqui é um valor irreal aqui, pelo quê? Pela referência dos outros parâmetros aqui que eu estou vendo. Ele está fora do... Ele está fora, ele está totalmente de... E esse aqui também está fora do contexto, pela média dos outros, ó. A ideia é você ter uma noção do que você está modelando, e se o valor está bom ou não. Aí, então, vocês têm os tempos de falha, a declividade daquele trapézio que ele vai usar na brecha, é tudo estimado, né? Uma vez que você tem isso aqui, você salva e você fecha. Aí, você vê que ele não gerou o rio, né? Eu tenho uma opção de gerar o rio aqui no modelo, que eu não falei para vocês, que é ele gera o rio automaticamente. Isso daqui, eu estou usando uma API na internet, foi criada lá, que eu uso bastante aqui para cálculo de bacia, área de bacia, o Rogério conhece, é bem interessante. Mas ele tem alguns probleminhas às vezes. Eu vou clicar nela só para vocês verem, se eu quiser usar ela, ele vai calcular aqui a geração do rio para mim. O rio ele vai aparecer nessa aba e ele vai inserir nesse itemzinho rio esse ponto aqui. Vamos lá. Importar, gerar rio ajusante. Olha, ele criou o rio. Botou aqui. Ó, aqui, vou dar um zoom no rio. Criou para mim automaticamente. De onde ele partiu? Da barragem. Está aqui a barragem. Só que ele foi até o mar. O modelinho ele faz isso. Eu não digo para ele onde ele para, ele vai até onde for. Aí, esse modelinho, às vezes, ele dá esses probleminhas aqui, ó, tá vendo? Por quê? Porque esse modelinho que o cara usa para traçar o rio, ele usa uma base de SRTM de 90 metros, e a gente está trabalhando com 30, e o dado dele é para o globo todo. Então, não é tão preciso, né? Se você quiser usar, você vai ter que fazer e ele vai ter depois de dar um ajustezinho necessário aqui nesses pontos. Se você quiser usar ele. Mas mesmo assim que você usa, legal, ele foi até o mar, não quero modelar até o mar. Eu sei que daqui para cá tem 11 km, 10 km que eu quero modelar. Você viria aqui e manda ele cortar. Botão direito, limitar o tamanho e vou dizer assim, ó, ele mostra aqui entre parênteses o que a ANA recomenda. Você tem que modelar no mínimo até 7,5 km. Isso aqui é a referência da ANA de critério de parada. Eu vou dizer que eu vou modelar até 10. Vou dar para ele 10, ele vai cortar o rio, ó, a 10 km. Parou no 10. Esse comprimento daqui para cá tem 10 km. Isso se eu quisesse fazer dessa forma. Se eu não quisesse, eu posso apagar o rio e modelar ele manualmente. Imagina que eu estivesse traçando manualmente. Eu venho aqui na ferramenta de edição, para em edição, eu vou agora até lá, a barragem de Jaburu, e vou editando desse jeito, ó. Clicando 2 vezes num ponto, eu adiciono um ponto. Mais ou menos isso. Se eu quiser botar mais um aqui para fazer a curvinha aqui. E esse ponto aqui, ó, você viu que ele criou um negócio meio esquisito? Eu venho aqui e vou ajustar ele, ó. Eu vou trazer o ponto 3 para cá, o ponto 2 para cá, o ponto 1 para cá. É sempre bom deixar esse primeiro trechinho aqui perpendicular à barragem, porque a seção que vai ser traçada, ela vai vir exatamente perpendicular a esse trecho. Como ele é uma linha reta aqui, o perpendicular dele, eu quero que ela apareça exatamente aqui, ó, nessa linha da barragem. Então, esse ponto aqui, ó, ele tem que estar a 90 graus da barragem, mais ou menos. Então, quando ele traçar aqui, ele vai estar aqui em cima. Vou salvar a edição. Salvou. Tá lá o rio, bonitinho. Tá certo? E agora eu vou fazer aquele passo lá. Gere as seções para mim, ó. Ele vai gerar as seções. Gerou 20 seções. Tá aí todas elas traçadas automaticamente. E cada seção ele foi lá, como eu falei para vocês, pegou a topografia dela. Tá aqui a topografia. De onde veio esse dado aqui? Do SRTM, que ele usou automaticamente. Se ele não tiver esse dado, você tem que botar esse arquivo SRTM na parte do modelo que ele vai buscar lá, certo? Automaticamente. Esse SRTM ele puxava do site da ANA. Mas a ANA teve aquele ataque hacker e aí a gente tirou do ar. Mas eu já fiz um plano B aqui, e na versão que eu estou trazendo, ele está indo buscar agora direto do site da NASA, lá, a origem do SRTM, então essa funcionalidade voltou a funcionar. É um pouco mais lento, mas funciona. Então aqui eu consigo pular de seção por seção do dado que ele me... O que é esse tracejado aqui, ó? E esse outro? É a seção, o azulzinho é a seção de montante a essa que eu estou. Estou na seção 4, a seção de montante é a seção 3 e a seção de ajustante é a 5. Está numerada.
Então, a seção 3, antes de eu chegar, ela estava bem aqui. A seção seguinte, ela está aqui, é o ponto de base, e essa aqui está no meio, ou seja, o meu rio, ele saiu de um ponto e está descendo. Você pode ver que ele está, esse ponto aqui, ó, é mais alto, eu estou a montante, esse aqui está mais baixo, ou seja, o meu rio está descendo. Ou seja, está perfeitinho. Acontece às vezes de você modelar o rio e o modelo dá uma mensagem lá. Declividade negativa, não pode, é porque você traçou o rio no sentido contrário. Você tem que traçar o rio no sentido do fluxo. Se eu inverter da esquerda para a direita aquela linha lá, minha topografia vai dar negativa. Em vez de descer, eu estou subindo. E aí o modelo vai reclamar. Aí você tem que corrigir isso lá. Então eu tenho aqui todos os dados, tá, ó. Não está mostrando aqui nada de água ainda, porque eu só gerei exceções, eu não mandei ele executar. Mas eu estou vendo que as exceções estão razoáveis. Quando eu defino aquela distância de 1 km, é para ter esse formato de U aqui, ó. Se por acaso eu botar uma seção bem pequena, eu vou ter mais ou menos um formato assim esquisito, ó. Se eu tiver uma seção desse jeito, está significando que o meu comprimento da seção está insuficiente, porque ele não tem um formato de U, ele não representou bem o vale. Se fosse um resultado similar a esse daqui, eu teria que mexer no tamanho da seção ou no traçado do rio, para que o rio ficasse com um ponto mais baixo no meio desse gráfico aqui, igual tá assim. Vamos lá de novo, bicho. Igual tá assim. Isso aqui é uma seção bem formada, porque eu estou dizendo que o meu rio está aqui no meio e eu tenho duas margens. Isso define o meu mapa bem bonitinho. Se eu não quiser ver esses dados aqui, eu tiro. Se eu quiser ver, entendeu? Trabalho com esses botões aqui. Os dados hidráulicos, todos que ele calculou, estão aqui. O que é isso? É a representação desse gráfico aqui, ó, minha curva-chave. Vazão com cota. É isso aqui que vai me dizer onde é que a água vai chegar. E para cada seção não tem um cálculo nenhum, está vazio. Não calculei ainda, então vou fechar. Vou mandar ele agora executar o modelo. Ó, propagou, vou botar aqui. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui são parâmetros que ele usa. Às vezes você pode botar um ΔT lá, ou aquele tempo da brecha muito pequeno, ele vai reclamar e você pode usar isso para ver aqui. Mas isso aqui não vou focar nisso agora, não. Vou mostrar para você o que é o mais importante. Então, traz de novo aquela mesma tela, tá vendo? Só que agora você vai ter essa tabela preenchida, ó. E o que tem nessa tabela aqui? Tem a coluna de vazão, ó. Tá aqui essa linha aqui. Essa coluna aqui é a vazão em cada seção e a linha representa a seção. Então eu tenho aqui do zero, que é na barragem, até o ponto 50, que são o número de seções que eu defini. Eu disse para ele que eu queria 50 seções. Só que essas 50 seções é além da seção da barragem, tá? Quando eu falo 50, eu já sei que na barragem tem uma. E a seção da barragem é a zero. Se eu clicar aqui, não sei se vocês viram, se eu clicar na linha, ele vai dando um zoom aqui por trás no mapa, na seção que eu estou. Deixa eu diminuir aqui, só para vocês verem visualmente o que ele está fazendo aqui por trás. Ó. Vou clicar nessa seção. Tá ali, ela está piscando lá. Ó, tá vendo? É essa seção que eu estou vendo no mapa. E aí eu tenho todos os dados dela. A área que a água vai chegar, a velocidade média, a altura média, a cota, o perímetro molhado. Uma série de dados aqui, a declividade. Você vê que esse da topografia, a declividade está negativa em alguns trechos, tá vendo? O CRTM tem alguns problemas. E eu tenho, ó, o hidrograma, quando ele chega, quando ele termina e qual foi o máximo. Isso aqui é o tempo. O hidrograma chegou nessa sessão com 16 minutos, nessa com 18, nessa com 19. Ele terminou, ele passou, ele foi embora com 85 minutos, quase 90, quase 1h30, né? É isso? E chegou ao pico com 42 minutos. Onde é que isso está representado? Está representado aqui nesse gráfico, que é o hidrograma. Ele também abriu. E aqui eu tenho S0 é a barragem, o T é o tempo, e S1 é a seção. Então ele vai para todas as seções, ó, até a 50. E a forma gráfica é essa, propagada. Aí você tem a propagação que você está vendo que está amortecendo. E também no gráfico, na tabela, se você ver aqui, ele vai marcar em azul o ponto de pico. Aqui, ó, em azul, ó. Chegou no pico aqui dessa seção 0, aqui em 37, na seção 1 em 40 minutos. Isso aqui é usado também, né, para fazer a estimativa de quanto tempo a seção, a água chega lá para a pessoa sair correndo ou não, para avisar um sistema de alerta, serve para esse tipo de informação. No meu caso aqui, eu uso para ele estimar, na hora que ele vai exportar o dado, quanto tempo aquela residência ali, que está naquele trecho de rio, ela tem vamos supor assim, de tempo para poder você ser alertado, né? É uma aplicação para isso. Então,
O resultado está aqui, o hidrograma é esse. Aqui embaixo são seções, né? Cada seção tem um gráfico, ó, você pode desativar ou ativar. Mesma forma. Eu vou fechar aqui. Ah, não mostrei isso. E eu tenho um perfil topográfico. Isso aqui é o rio. Imagina o rio. Aqui é o ponto zero, é a barragem. Ela está a 13 quilômetros, foi até onde eu modelei. Tá? Isso aqui é o solo, é o leito, e em cima é a água, onde a seção está chegando. Você está vendo visualmente um perfil ao longo do rio, né? De como é que se você quiser tirar o terreno, você vai ver as cotas que a água chegou em cada quilômetro do rio. Fechou. Com isso aqui pronto, se já sei que está tudo simulado, eu venho aqui agora e gero o mapa. Olha lá, cliquei, mapa 1 gerado com sucesso. Está aqui ele acrescentou na árvorezinha. Essa árvorezinha entre a parte de cima e a parte de baixo, ele tem se você passar o mouse, você consegue diminuir. Arrasta ele para baixo e você tem, ou para a direita, ó, na imagem da você consegue ver aqui, tudo que ele gerou. Então ele gerou, ó, tudo isso aqui. Ele gerou o rio e gerou o mapa agora. O mapa, se eu clicar nessa árvore, ele traz aqui embaixo a abinha correspondente ao mapa. Se eu clicar no rio, lá embaixo ele vai mudar para o rio, ó. Então, se eu estou aqui no mapa, eu quero editar ele, eu quero mexer. Se eu quiser tirar aqui as seções que estão me atrapalhando visualmente, eu venho aqui e desativo elas. Para isso que serve esses negocinhos aqui. Então, eu venho aqui, esse mapa está muito... Ele está com uma cor fechada, né? Eu venho aqui, clico no mapa, eu vou dar uma transparência para ele de 40%. Eu vou mudar a cor dele da borda para azul. Tá vendo? Fica melhor de ver. E a cor dele eu vou botar amarelo, porque se eu ativar a imagem, fica melhor de ver. Então eu vejo aqui visualmente. Eu não queria fazer zoom não. Desfazer aqui. Quero voltar para cá. Aí. Eu quero navegar aqui. A ferramenta de navegar é essa mãozinha aqui. Então estou vendo aqui todo o mapa gerado. Tá? Acho melhor de ver assim. Até onde ele foi. O que eu posso fazer aqui? Agora adicionar os pontos. Gerei o mapa. Ah, sim, tem umas ilhazinhas, vocês estão vendo? Isso é normal aparecer. Se você quiser editar essas linhazinhas, você edita. Você clica aí no mapa, você clica na ferramenta de edição aqui. Tá vendo? Tá tudo em edição. Eu venho aqui e posso apagar ela, se eu quiser. Eu não vou tratar isso aqui agora, não. Aí, para eu salvar, eu salvo. Vou botar não, porque não vai mexer em nada. E agora eu venho aqui para mapear a... Eu não posso ainda fazer a análise de DPA, porque eu não tenho os pontos. Opção 1, eu posso fazer o zoom em cima de cada trechinho do mapa, ativar. Se eu fosse fazer manualmente, tá? Vou ativar aqui, vou dar zoom e vou procurar aqui em cima dessa área. Ou eu tiro o contorno, nesse caso aqui, eu posso botar um percentual menor, 10%, para ficar mais fácil de ver, e saio procurando dentro dessa faixa as casinhas. Ó, sei que tem uma casinha bem aqui. Ela está na borda, né? Não vou colocar ela, mas talvez tenha uma outra aqui melhor de colocar. Aqui. Aqui tem, né? Para cá. Tem uma casa aqui dentro do mapa. Você vem aqui em DPA, eu vou adicionar o quê? Uma casa. Então vem aqui, nova casa. Clico nela, clico aqui 2 vezes, adiciono uma casa. Ele já veio para a árvorezinha aqui, ó. Uma casa. Ele já vai usar para DPA. Eu tenho aqui o quê? Uma barragem. Então eu venho aqui adicionar uma barragem. Adicionei uma barragem. Ele adicionou aqui na árvorezinha a barragem. Se eu mandar mapear isso aqui agora, ele já vai fazer a análise de DPA para mim, porque eu já tenho pontos, ó. Mapeou, ó. Se eu fosse usar só esses 2 pontos, a minha barragem já tem DPA médio, deu 15 pontos, e está com isso daqui automaticamente definido. Quais são os pontos? Os 2 pontos que eu mapeei, tá? Aqui para baixo, para a direita, tem mais coisa. O risco hidrodinâmico de cada ponto. Aqui, como é uma residência, ele pôs lá 4 pessoas morando, pode alterar. E o risco hidrodinâmico de cada um dos pontos está aqui, 7,79. O tempo que a água chegou, qual foi a lâmina, qual foi a vazão, qual foi a velocidade. Se eu quiser ver aqueles gráficos de risco, estão aqui também, ó. Esse aqui é o gráfico de risco do Pirô. Você tem os pontos plotados aqui. Todos eles estão caindo nessa faixa aqui de alto perigo, né, os 2 pontos. Isso para habitação. Se eu quiser ver para
carros, né, que é motorhome, veículo normal, se for uma estrada, adultos, qual é o risco para adultos e para crianças. Está aqui, isso é uma forma de ver. E para o outro formato, que é aquele do usar se usa, né, o LifeSim, também tem uma forma de trazer. Nesse caso aqui, ele vai cair também na zona H6, que é essa zona aqui que está inseguro, qualquer tipo de estrutura. Então, basicamente, é isso aqui que você pode usar se fosse fazer manual. Eu vou fechar e vou fazer o automático. Gerar DPA, essa é a opção. Eu vou tirar aqui para ficar mais fácil de ver. Vocês estão vendo que tem já 2 pontinhos na minha árvore, né, de DPA. Eu vou gerar o DPA, aí ele vai trazer aqui, ó, já a telinha. Esse é o mapa que está lá, existe um mapa. Se não tiver um mapa, ele vai pedir, ele não vai ter como gerar isso aqui se não tiver um mapa. E aqui são as opções. Eu já tenho terras indígenas, eu tenho unidade de conservação, como eu mencionei para vocês. Aqui eu tenho, eu estou no Nordeste, ele vai usar as rodovias do Nordeste. Esse NE aqui é Nordeste, eu tenho por todas as regiões do Brasil. Esses dados todos aqui o Open Buildings, eu vou mandar ele processar. Cliquei em processar, ele está processando. O que ele está fazendo aqui? Está pegando aquele mapa e está cruzando com todas as bases que tem aí no sistema. E está procurando tudo que está dentro do mapa. E vai trazer para mim, ó, já trouxe tudo que é de rodovia. Tem um monte de estrada cruzando. Pronto, processou, rápido assim. Então ele trouxe 3 barragens, trouxe 34 cruzamentos de rodovia e trouxe 98 habitações dentro dessa área. Se eu quiser ver, eu trago aqui, ó, a coordenada dela, todos os pontos, as rodovias da mesma forma, e as barragens estão aqui. Traz até o SNISB dela, está no SNISB com esse código. Gostei desse dado, é esse aqui que eu quero, eu mando ele criar interferência. Eu vou criar interferência, mas eu vou mandar ele apagar aquelas 2 que eu coloquei lá para não atrapalhar. Então, eu vou mandar ele limpar. Limpa e substitui por tudo isso aqui. Ele vai limpar tudo que está aqui e vai criar as interferências para mim. Cliquei, ele já adicionou, está tudo lá. E eu vou dar um zoom aqui num ponto desse. Olha lá. Foram todas adicionadas agora. Ó. Todos os pontos que ele mapeou estão aqui agora. Tudo que você viu ali na arvorezinha está mapeado. E se eu mandar clicar agora para análise de DPA, você vai ver que vai ver um monte mais de pontos. Ó. Classificação aqui. Se eu mandar avaliar, ele está avaliando aqui pela metodologia da ANA, né? Se eu quiser mudar aqui a metodologia para conselho, que é a original do conselho, já dá diferente, já dá alto, e 20 pontos. Se eu mudar para a da ANA aqui, ele já dá para médio nessa daqui. Precisa ver por quê, né? Se está certo. Todos os pontos que estão aqui, ó, são vários pontos agora. Mesma coisa, ele tem aquela árvorezinha lá, tudo mapeado. Vamos dar uma olhada nos pontos? Eu vou pegar aqui, ó, estrada e casas. Vamos dar um zoom aqui na imagem. Google. Só para vocês verem aqui o que ele pegou do Open Buildings. Tentar ver aqui. Ó. Não sei se dá certo esse mapa aqui. Olha lá, tá vendo? Ele vai dando zoom, ele vai caindo. A casinha lá, isso aqui foi mapeado automaticamente por aquele Open Buildings. E essa casinha não apareceu lá. Mas essa apareceu, essa apareceu. Por que ele está marcando aqui? Só as que estão dentro da área, tá, gente? Essas daqui de fora, ele não ia marcar mesmo, não. Elas estão fora. Então ele cruza tudo que está dentro da área. Se você vê que faltou uma casinha, você pode vir fazer aquele processo manual que eu fiz. Às vezes você está aqui, ó, só para vocês tentarem, tá? O mesmo esquema lá da barragem, você está vendo só uma casinha aqui, outra casinha aqui. Não quer dizer que só tem essa casinha, não. Se você der um zoom, você vai ver que esse ponto aqui tem mais pontos, ó. Apareceu outro. Tá vendo? Então, tem que dar uma olhadinha. Mas todos eles estão na árvore. Todos eles estão aqui. Aí eu venho aqui nessa casa, por exemplo, agora, só para ver como vocês, eu digo para essa casa aqui embaixo, ó, é uma residência permanente ou uma residência eventual? Você pode vir aqui e mudar. Isso tem uma classificação diferente na matriz do conselho. A pontuação muda. Mesma coisa essa barragem aqui. Barragem não tem jeito, né? Mas se eu tiver aqui uma via, a mesma coisa. É uma estrada vicinal, é uma rodovia normal. Isso tudo tem alteração. Bom, nesse caso aqui não cruzou com nada de ambiental, ó, nem cruzou com nenhum povoado. Isso aqui é a análise de DPA que é feito, tá certo? Se você tiver com essa análise aqui pronta, na análise de DPA, nessa tela, isso aqui eu não falei, aí vamos pôr, concordei com a análise, aí tudo isso que eu quero, eu vou salvar essa análise aqui, porque eu quero fazer o relatório dela. Eu vou clicar aqui, ele vai salvar, salvou, eu vou fechar e venho aqui no relatório.
Ela está aparecendo aqui. Acabou. Esse dado que eu salvei, estão todos eles guardados aqui. Aí vou mandar ele criar um relatório para mim. Esse relatório vai baseado nesse template. Eu escolho qual template que eu quero. Eu vou mandar gerar o relatório. Aí ele vai estar perguntando, já gerou? Quer abrir? Quero. Vou botar abrir. Ele está abrindo aqui meu Word, que ele estava... o meu Word seria abrir, né? Que ele estava aqui dando problema desde ontem. Para que funcione. Está abrindo aqui o documento para mim. Aqui. Abriu. Vocês estão vendo essa tela aqui? Imagino que sim, né, Rogério? Sim, Tá. tá aparecendo. Ele pôs aqui o nome da barragem, tá vendo? O SNISB dela. Tudo que você está vendo aqui foi preenchido automaticamente pelo programa. O mapinha, tudo foi gerado. As sessões, com risco hidrodinâmico de cada uma, são 50 sessões, né? Sessão 0 até a 50. Aquela DPA lá, quantas casinhas foi? Aqui, o número de ocorrências, tá vendo? Lembra que tinha 98 recorrências lá? Tá lá, 98 aqui, 30 rodovias, tá vendo? Tudo preenchido. O coeficiente da matriz do conselho, a pontuação, se é médio, baixo ou alto, ele já pôs. Se tiver dado de outorga lá naquela, no ISISB não tinha, o que tiver ele preenche. Aí ele vai preenchendo, DPA médio, quanto ao volume é pequeno, o empreendedor é esse cara, está nesse município, está nesse estado, está nessa coordenada, tem essa altura, esse volume e esse rio. Aí aqui, ele preenche todo esse dado aqui para você de acordo com o que você quiser. Isso aqui é um template. Você pode mudar isso aqui tudo, salvar e dizer, use esse modelo agora. Qual é o modelo? O modelo é esse aqui. Ó. Se eu quiser abrir o template, eu venho aqui. Só para vocês verem, ele tem uns códigos internamente. Eu fechei o Word aqui, vai demorar para abrir de novo. E aí é basicamente isso, gente. Está abrindo aqui de novo. O que é o template? O template você pode criar e fica salvo na pasta. Você que cria, você altera, é sua gestão, o programa não gere isso. Ele só precisa ter os campos lá dentro. Ó, como é que aparece? Ele aparece com esses códigos assim que você não sabe o que é, né? Isso aqui significa que ele vem aqui e muda esse campo. Mesma coisa tem aqui embaixo. Aquela imagem significa isso aqui para o programa. Ele vem aqui e substitui isso. Aquela tabela lá com as seções, o risco hidrodinâmico, são essas linhas aqui de código que ele vai interpretar. A vantagem de ser um Word é que você vai abrir isso em qualquer programa editor de texto, vai alterar, né, vai pôr sua assinatura e salvar. Aqueles campos lá, você não precisa mexer nada disso aqui. Ó. Isso aqui é só como ele entende, só para vocês verem que é um negócio meio, parece uns textos meio maluco, mas é assim que ele entende. Aqui ele vai classificar. Põe lá se classifica ou não. E põe a assinatura do técnico, põe o nome, você já fica pronto para gerar o produto final e mandar para frente. O logo, eu pus aqui um logo qualquer, você pode pôr qualquer logo. Fica bonitinho, salva isso em PDF ou da forma que você queira trabalhar.